De volta com você que acompanha o Mestres da História, eu sou o professor Denilson Moraes e com muito prazer, com muita satisfação, estamos aqui levando este curso básico de História de Mato Grosso com vistas ao concurso da PJC, Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Com muita satisfação, estamos aí destrinchando o edital para você ficar competitivo, contribuindo para o seu aprendizado acerca da ilustríssima, da heróica, da gloriosa história de Mato Grosso. Moçada, vamos então dar continuidade ao nosso processo pedagógico, hoje analisando o seguinte tema, anota aí no seu caderno: escravidão negra em Mato Grosso. A gente vai falar sobre as principais características da utilização do trabalho compulsório, do trabalho escravo, aqui na capitania e depois a província de Mato Grosso. Afinal de contas, como todos os senhores bem sabem, a mão de obra predominante no Brasil ao longo dos períodos colonial e imperial foi a mão de obra compulsória, o trabalho escravo. E em relação aqui ao nosso território, em Mato Grosso, nós tivemos a utilização tanto da mão de obra escrava de origem indígena, com os chamados negros da terra, quanto a utilização da mão de obra de origem africana, os denominados negros da África. Perfeito? Então, o primeiro ponto que a gente tem que notar é que em Mato Grosso tivemos a escravização indígena. Você se lembra bem da nossa primeira aula, quando a gente falou sobre as atividades bandeirantes. Você percebeu que os bandeirantes já escravizavam povos indígenas. Portanto, tivemos, além da escravização do silvícola, do indígena, tivemos ainda a utilização da mão de obra de origem africana, sobretudo com o início da colonização, durante a fase áurea, durante o apogeu da extração de ouro em terras mato-grossenses. Vieram as levas de escravos africanos para trabalharem nos árduos trabalhos da mineração. Legal, pessoal, antes da gente começar a nossa aula, a gente começar o nosso processo pedagógico, gostaria de agradecer enormemente todos aqueles que têm interagido conosco aqui no YouTube, que têm deixado aquele recado de incentivo, de agradecimento pelo nosso trabalho, um trabalho que a gente faz aqui de maneira árdua, gratuitamente aqui no YouTube, para você ter acesso à história de Mato Grosso. Muita gente desconhece os aspectos principais da nossa história mato-grossense. Então a gente tem esse espaço no nosso canal, Mestres da História, com o professor Denilson Moraes, para dar essa força, para ajudar você, para te salvar no seu estudo, na sua preparação para esses concursos. Afinal de contas, o que a gente quer é que você tenha um bom aprendizado e chegue competitivo no dia da prova. Legal? Tudo beleza? Show de bola? Então vamos para a nossa aula aqui, pessoal, que o tema é bastante interessante. Vamos falar então sobre a utilização da escravidão negra em terras mato-grossenses. Então vamos lá. A gente já começou a nossa aula falando que além da utilização da mão de obra escrava africana, tivemos também o uso da mão de obra escrava indígena em terras mato-grossenses, derrubando de vez aquele velho mito, aquele tabu que falava que o índio era fraco, que o índio era indolente, não aguentava os trabalhos pesados. Isso, na verdade, é um mito que foi criado justamente pelos traficantes de escravos para justificar a compra do escravo africano, que era mais caro se a gente for comparar com o preço do escravo de origem, vamos dizer assim, de origem local, o escravo indígena. Perfeito? Mas em várias regiões do Brasil tivemos a utilização da mão de obra indígena também, a mão de obra escrava indígena. Sobretudo, moçada, naquelas áreas mais periféricas da colônia, da América Portuguesa. No caso de Mato Grosso, nós podemos dizer que com o declínio da mineração, com a crise da atividade mineradora, já na segunda metade do século XVIII, a gente teve a utilização de mão de obra escrava de origem indígena aqui na capitania e depois província de Mato Grosso. Mas a gente vai falar em específico
nesta aula sobre escravidão negra em Mato Grosso. Então a gente vai começar falando, moçada, que a mão de obra escrava negra foi a mão de obra principal, o trabalho compulsório, a mão de obra por excelência utilizada no Brasil, tanto durante o período colonial, que como você sabe vai até a independência do Brasil, 1822, quanto no período imperial, até o advento da Lei Áurea, assinada em 13 de maio de 1888 pela princesa Isabel, depois de um longo processo da chamada campanha abolicionista. Tudo bem? Então a utilização da escravidão negra foi a mão de obra por excelência, tanto durante a colônia quanto durante o Império no Brasil e em Mato Grosso, evidentemente por extensão. Como é que chegaram as primeiras levas de escravos africanos em terras mato-grossenses? Veja bem, isso é importante. Os negros foram trazidos na condição de escravizados aqui para as terras mato-grossenses, inicialmente através das monções paulistas. Você se lembra aí que a gente falou na segunda aula acerca da fundação de Cuiabá. A gente se referiu que o abastecimento das minas cuiabanas era feito, na verdade, através das monções. Você se lembra aí que as monções eram expedições fluviais que partiam lá da capitania de São Paulo e através dos rios, um longo trajeto que durava de 4 a 6 meses, traziam uma série de mercadorias aqui para a capitania de Mato Grosso. Ferramentas de trabalho, alimentos diversos, medicamentos, vestimentas, alimentos como o sal também. E além disso, vinham muitas pessoas, tanto autoridades da colônia quanto aquelas pessoas que seriam destinadas ao trabalho escravo. Portanto, os primeiros contingentes de negros escravizados a chegarem até Cuiabá fazem esse trajeto através das monções paulistas, as monções de abastecimento, as monções do sul. Você se lembra? Monções do sul, que vinham justamente da capitania de São Paulo em direção a Cuiabá. Então esses primeiros africanos que vão ser utilizados nos duríssimos trabalhos da mineração chegam através das monções. Posteriormente, moçada, a gente tem também a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão. Você se recorda da nossa aula anterior, quando falamos sobre a criação da capitania de Mato Grosso e a fundação de Vila Bela da Santíssima Trindade no Vale do Guaporé, para sediar a capital da recém-criada capitania? A gente mencionou naquela aula, naquela oportunidade, que foi criada uma empresa pertencente a Portugal. Portanto, era uma empresa estatal que tinha a função de promover o abastecimento da capital de Mato Grosso, de Vila Bela da Santíssima Trindade. Essa companhia se chamava Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão e fazia a ligação fluvial entre a vila de Belém do Pará, capital da capitania do Pará, e Vila Bela da Santíssima Trindade, capital da capitania de Mato Grosso. A Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, moçada, também pode ser chamada de monção. É uma espécie de monção. Essas eram as monções do norte. As monções do norte, no caso, eram a Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão, que também se utilizavam do trajeto fluvial, utilizando então os rios da bacia amazônica. Rio Amazonas, Rio Madeira, Rio Mamoré e o nosso bom e velho Rio Guaporé. Então aí a Companhia de Comércio também trazia mercadorias diversas, vestimentas, ferramentas de trabalho, medicamentos, e vinham também os escravos, pessoal. Vale dizer também que na viagem de volta a companhia levava o quê? Levava o ouro extraído das minas de Mato Grosso, da região do Vale do Guaporé. Só que, pequeno problema aí, moçada, o ouro extraído em Mato Grosso, tanto nas minas cuiabanas
quanto nas minas de Vila Bela era o nosso bom e velho ouro de aluvião, moçada, que é aquele ouro de superfície, que é mais fácil de ser encontrado, mais fácil de ser extraído, porém que é escasso muito rapidamente. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecer? A companhia de comércio trazia mercadorias para a Vila Bela. Entre as mercadorias, não se esqueça, os escravos, mercadoria fundamental para a sobrevivência de qualquer vila no período colonial brasileiro. Mas, pessoal, na volta, essa companhia não levava mais ouro. O ouro estava escasso, o ouro estava desaparecendo. Então, temos um problema aí, porque cada vez mais a população de Vila Bela ia acumulando despesas em relação à companhia de comércio do Grão-Pará e Maranhão. Não é à toa que tal capitania acabou indo à falência, foi à bancarrota, fechou as portas. Veja, o período de funcionamento da Companhia de Comércio do Grão-Pará e Maranhão foi de 1755 a 1778, quando essa companhia deixou de existir. Logo, deixou de abastecer Vila Bela de todas essas mercadorias tão fundamentais para a preservação da nossa capital, da capitania de Mato Grosso. Isso faz com que as autoridades metropolitanas estabelecidas na capital da capitania de Mato Grosso passassem a combater os quilombos. Sim, porque existiam quilombos na região de Vila Bela. No Vale do Guaporé nós tivemos vários quilombos. Dentre eles o mais famoso, o mais importante, que eu vou falar para você ao longo do nosso curso, Quilombo do Quariterê, ou Quilombo do Piolho, que teve a liderança de José Piolho, e depois do seu falecimento, quem comandou esse grupo quilombola foi sua esposa, a Teresa de Benguela, conhecida como Rainha Teresa pelos habitantes do Quilombo do Piolho ou Quariterê, que apresentava uma população heterogênea. Além dos negros fugitivos, tínhamos muitos mestiços, tínhamos crioulos, camurés e até mesmo indígenas, que também habitavam este núcleo de resistência contra a escravidão aqui em Mato Grosso. O mais importante quilombo registrado em toda a história de Mato Grosso foi o Quilombo do Quariterê. Mas não se preocupe, na nossa aula que a gente for falar sobre os principais quilombos registrados em Mato Grosso, eu prometo que vou comentar tudo, tintim por tintim, as principais características do Quilombo do Quariterê, a atuação de Teresa de Benguela, assim como falarei sobre os outros importantes quilombos registrados em nossa história. A aldeia Carlota, também na região do Vale do Guaporé, o Quilombo do Rio Manso, na região de Santana da Chapada, Quilombo do Sepultuba, Pindaituba, Quilombo da Jangada, Quilombo do Mata-Cavalo e vários outros quilombos que foram registrados aqui em território mato-grossense. Por enquanto, a gente vai concentrar nossa atenção no que diz respeito à utilização da mão de obra escrava em terras mato-grossenses. É esse o assunto de nossa aula. Então, foco, muito foco, pessoal. Foco, que o assunto é interessante. Vamos lá. A mão de obra escrava negra foi utilizada nas mais diferentes atividades. Então, esse é um ponto muito importante que você não pode se esquecer. Nós tivemos a utilização do trabalho escravo em várias atividades econômicas. Eles estavam nos árduos trabalhos da mineração, eles estavam atuando também nas atividades agrícolas, tínhamos escravos rurais e escravos urbanos, escravos domésticos, escravos de ganho, enfim. Em todas as atividades produtivas tivemos a utilização de mão de obra escrava. Não se esqueça que a posse de escravos, o fato de um senhor ter um plantel, um contingente expressivo de escravos, era também um sinal de distinção, um sinal da importância social daquele senhor de escravos. E isso não foi diferente em terras mato-grossenses.
A utilização da mão de obra negra, pessoal, contribuiu, veja só, na edificação de arraiais, na construção de fortes militares, no estabelecimento das vilas mato-grossenses, na construção de presídios, de fortalezas, de pontes, enfim, em todas as atividades importantes para a consolidação da fronteira oeste, nós tivemos a utilização de trabalho escravo. E eu friso novamente para você não se esquecer, tanto da mão de obra escrava indígena, quanto da mão de obra escrava de origem africana. Show de bola? Vamos nessa então, pessoal. Outra coisa muito importante é dizer que a mão de obra escrava estava sujeita a péssimas condições de trabalho, que eram jornadas extenuantes, muito longas, trabalho pesado, e os escravos, além desse tratamento desumano, desse tratamento calcado em muita violência, as punições severas contra aqueles que infringissem a ordem escravista vigente naquele momento. Então havia punições severas, como por exemplo o tronco, levar chibatadas no tronco, né? A atuação do feitor. O feitor era aquele camarada que vigiava a ação do escravo, muitas vezes castigava esse escravo. Então, péssimas condições de trabalho também é uma característica da utilização da mão de obra escrava aqui em terras mato-grossenses, no Brasil como um todo, não é? Outra questão importante, moçada, olha só, é ressaltar que os escravos, a população escravizada aqui em Mato Grosso, ela não estava isolada do convívio social, muito pelo contrário, havia contatos que eram estabelecidos entre os escravizados com a população livre, sobretudo, moçada, com a população livre e pobre. A população livre e pobre também não tinha boas condições de vida. É preciso destacar isso, que em Mato Grosso, sobretudo a partir da segunda metade do século XVIII, com a decadência da mineração, que foi preciso encontrar atividades complementares para salvar a economia local. Essas atividades foram lavouras de subsistência, a pecuária. A partir do momento em que foi aberta a estrada de Goiás, né, a nossa boa e velha estrada boiadeira, tivemos o desenvolvimento da pecuária, extração rudimentar de madeira, enfim, atividades locais para promoverem a sobrevivência dos arraiais e das vilas mato-grossenses. Portanto, as condições de vida dos livres pobres eram muito ruins. Tinha uma condição paupérrima de vida. Portanto, olha só, um fato que a historiografia tem comprovado nas pesquisas recentes eram os laços de solidariedade que eram estabelecidos entre os escravos e os livres pobres. Muitas vezes os livres pobres acobertando as fugas dos escravos. Porque afinal de contas, não se esqueça que toda essa população vivia numa ordem escravocrata. Portanto, galera, não tem democracia nessa, muito pelo contrário, é uma sociedade opressora. Então, quem não tinha o poder, quem não tinha o poder econômico e político, não tinha boas condições de vida. Portanto, o que diferenciava os livres pobres dos escravos era só a questão da liberdade. Os livres pobres, eles tinham liberdade, os escravos não, mas ambos tinham péssimas condições de vida. Portanto, a gente tem essa relação de proximidade entre os livres pobres e a população escravizada aqui na vila de Cuiabá, em Vila Bela também, e nas demais vilas que foram fundadas na capitania de Mato Grosso ao longo do século XVIII. Outro aspecto ainda muito fundamental, que não pode deixar de ser mencionado, é a questão da resistência negra, os vários atos de resistência, de luta contra a escravidão. Veja só, a utilização da mão de obra escrava, as péssimas condições de vida, de trabalho, de alimentação, acabaram gerando atos de insubordinação, de resistência dos negros, da população escravizada, que vão lutar aí
para tentar, de alguma maneira, escapar dessa ordem terrível que vigorava, que é a ordem escravocrata. Portanto, a resistência vai ser um fator que existiu bastante aqui na capitania de Mato Grosso e depois na província também, ok? Muito bem, olha só, continuando a nossa abordagem, vamos falar então sobre as modalidades de trabalho onde nós tivemos a utilização da mão de obra escrava. Como eu disse para vocês, os escravos foram utilizados nas mais variadas atividades econômicas. Eles estavam, olha só, nos penosos trabalhos da mineração, nas lavras, perfeito? Extraindo o ouro ali no leito dos rios e riachos mato-grossenses, um trabalho muito desgastante, extenuante. Eles estavam também nos trabalhos agrícolas, quando surgiu a agricultura de subsistência, quando nós tivemos aí os engenhos que foram estabelecidos nas proximidades de Cuiabá, como por exemplo na região de Rio Abaixo e de Serra Acima. Lá em Serra Acima, por exemplo, nós tivemos o engenho de Antônio de Almeida Lara, muito importante na produção de açúcar e seus derivados. Rapadura, que é doce, mas não é mole não, e aguardente, né? Aquela que matou o guarda, cajimbrina e outros nomes aí que a galera que aprecia uma dose conhece muito bem. A galera que é chegadinha aí no aguardente, fofa-pé, fofa-toba e tudo mais. Ok? Então olha só, pessoal, a gente tem a utilização da mão de obra escrava na mineração, nas lavouras de subsistência, nas plantações de açúcar, de cana-de-açúcar, nos engenhos de açúcar, na condução de tropas. Também tivemos a utilização de mão de obra escrava. As tropas eram comitivas que traziam mercadorias, o comércio tropeiro, muito importante também no abastecimento das vilas e arraiais mato-grossenses ao longo do século XVIII, do século XIX. Tínhamos então as tropas, muitos escravos estavam envolvidos nesse trabalho, na condução de tropas de mulas, evidentemente. Aqui temos um outro tema muito interessante, pessoal, que são os tipos, as modalidades de trabalho escravo. Inclusive, já tivemos questões de concurso aqui em Mato Grosso que falavam sobre as modalidades, os tipos, as formas diferentes de utilização da mão de obra escrava. Acompanha comigo aqui. Temos os escravos de eito, temos também os escravos domésticos, os escravos de ganho e os escravos da nação. Vamos lá, apresentando as características principais de cada um desses tipos, dessas modalidades diferentes de utilização de mão de obra escrava. Vamos ver aqui, pessoal. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para a gente utilizar a lousa e ficar melhor o nosso aprendizado. Tudo bem? Vamos lá. Pessoal, escravos de eito eram aqueles que estavam diretamente relacionados ao sistema produtivo. Deixa eu anotar aqui. Estavam relacionados ao sistema produtivo. Professor, explique melhor aí, tio Ed, o que é isso de sistema produtivo? Ora, pessoal, os escravos de eito eram aqueles utilizados nos trabalhos mais extenuantes, os trabalhos muito mais penosos, tipo mineração de ouro. Eles estavam também nos trabalhos relacionados com a agricultura, tanto a agricultura de subsistência quanto a agricultura com o cultivo de cana-de-açúcar. Os escravos que estavam diretamente relacionados ao circuito produtivo, nessas atividades mais, digamos, mais pesadas, eram chamados de escravos de eito. Existiam também aqueles escravos que desempenhavam as mais variadas tarefas na casa do Senhor. Então, na casa do Senhor não existe Satanás. Show Satanás, show Satanás. Olha só, pessoal, esses escravos domésticos, momento piração aqui para você descontrair comigo. Os escravos domésticos trabalhavam na casa de seus senhores. Eram as cozinheiras, as copeiras, as amas secas,
as amas de leite, que eram aquelas negras lactantes que eram retiradas da senzala para amamentar os filhos da sinhá, que não amamentava. Olha só a crença que existia na época. A mulher branca rica não queria amamentar para não sofrer os efeitos da lei da gravidade. Profit. Veja só que besteira, né? Então pegava-se a escrava lactante para que ela pudesse amamentar os filhos do Senhor. Então tínhamos as cozinheiras, lavadeiras, copeiras, amas secas, amas de leite, os moleques de recado, toda essa galera aí trabalhava na casa grande. Então eram chamados de escravos domésticos. Show de bola. Legal. Terceira modalidade aqui, pessoal, também muito importante, escravos de ganho. Olha só, fique atento. Os escravos de ganho eram aqueles que poderiam ser alugados para outrem para desempenharem uma série de atividade nos arraiais e vilas. Portanto, perceba, os escravos de ganho eram escravos que desempenhavam basicamente tarefas urbanas. Escravos que estavam nas vilas, nos arraiais, e eles desempenhavam várias funções. Eles poderiam vender quitutes, né, doces, salgados, poderiam vender frango, vender porco, né, fazer várias atividades, carregar água. Então esses escravos eram alugados. O senhor desses escravos alugava esses indivíduos para outras pessoas que pagavam por esse aluguel. E aí esses escravos desempenhavam as mais variadas funções. Podia buscar água na bica, por exemplo, podia vender porco, galinha, podia vender quitutes, podia desempenhar as mais variadas funções. E esses escravos de ganho recebiam uma ínfima parte do que eles arrecadavam nas vendas que eram utilizadas nas vilas e nos arraiais. Olha só, a vantagem que esse tipo de escravo possuía é que ele tinha, entre aspas, uma maior liberdade, porque ele circulava pelo centro desses arraiais e dessas vilas, vendendo a produção de seus senhores. E aí ele encontrava os seus irmãos de luta, né? Os seus irmãos de sina, outros escravos. Portanto, eles se relacionavam. Tinham certos locais onde ocorria o encontro entre esses escravos de ganho. Em Cuiabá, por exemplo, eles se reuniam junto ao chafariz do Mundel, na área central, que é hoje o centro histórico de Cuiabá, ou também se reuniam nas proximidades da igreja de São Benedito, da igreja de Rosário, Capela de São Benedito. Lá então no pátio da igreja do Rosário, os escravos de ganho se encontravam, se relacionavam, faziam batuque, jogavam capoeira, bebiam aguardente, namoravam e vez por outra também brigavam, né? De vez em quando saía um fight entre eles. Mas isso tudo era saudável, porque era um momento de socialização. Afinal de contas, a vida não estava fácil para ninguém, não é mesmo, pessoal? Então é um pequeno momento de descontração nessa vida extremamente penosa que eles levavam. Esses eram os escravos de ganho, desempenhavam então atividades urbanas. E tínhamos também os escravos da nação, pessoal, que seriam assim uma espécie de funcionário público sem remuneração. Seriam escravos pertencentes ao governo que desempenhavam funções relacionadas à construção de obras públicas. Os caras poderiam ser utilizados na construção de estradas, de pontes, de palácios, construção de fortificações militares, ou até mesmo esses escravos que pertenciam ao governo metropolitano poderiam também ser alugados para outros, ou seja, também seriam utilizados como escravos de ganho, quando não existisse assim nenhuma obra pública relevante para que eles pudessem ser utilizados. São os escravos da nação.
escravos pertencentes ao Estado. Tudo bem. E, logicamente, que dentro dessa vida extremamente penosa que os escravos levavam, nós tivemos a ocorrência de uma série de atos de resistência. Os mais variados atos de resistência foram comuns no Brasil inteiro. Tanto no período colonial quanto no período imperial, nós tivemos vários atos de rebeldia. Afinal de contas, quem é que vai aceitar essa situação de ser subjugado, de ser explorado, vilipendiado, humilhado dessa forma? Tem uma hora que a galera não aguenta, né? Chuta o pau da barraca, literalmente. Então você tem aqui, olha só, queima de plantações, atividades ligadas à sabotagem, era uma forma de resistência, era uma forma de luta, era uma forma de mostrar uma resignação em torno dessa vida terrível que eles levavam, dessa vida sofrida que eles possuíam. Queima de plantações é uma forma de sabotar os interesses do senhor de escravos. Era uma forma de resistência. Além disso, a gente tinha também a prática do aborto voluntário, pessoal. O aborto também é encarado como uma forma de resistência das mães escravas, que não queriam ver seus filhos nascendo com a mesma triste condição de suas mães, no caso de serem escravos. Muitas mães escravas, muitas mulheres escravas interrompiam bruscamente a sua gestação, provocando pequenas quedas ou até mesmo fazendo infusão de ervas abortivas. Fazia o chazinho abortivo lá e derrubava o feto, interrompendo a gestação. Era uma forma de resistência, porque aumentando o número de filhos, aumentando a prole, aumentava também o plantel, o contingente de escravos do senhor. Então era uma forma de prejudicar os interesses econômicos dos senhores. É uma forma extremada, uma forma, digamos que até mesmo violenta, mas era uma forma de resistência. O infanticídio também é outra, pessoal. Muitas mulheres escravas, muitas mães escravas acabavam matando seus rebentos logo após o nascimento, nos primeiros dias de vida. Era o infanticídio, também uma forma de resistência contra a escravidão. Outra forma extremada de resistência era atentar contra a própria vida, cometendo suicídio. Alguns escravos, nós temos registros oficiais, mostram que os escravos também chegavam a cometer suicídio. É uma forma de resistência extremada, mas é uma forma de resistência. O banzo é outra forma importante utilizada pelos escravos. O que é o banzo? O banzo é uma tristeza profunda que o escravo se metia e ele ficava definhando aos poucos. Não se alimentava mais de forma coerente e acabava falecendo. Perfeito? Era uma espécie de depressão. Banzo. Tem uma personagem na história de Mato Grosso que tem um caso emblemático de banzo. Foi Teresa de Benguela. Agora há pouco, no início da aula, eu falei sobre ela. Ela foi a principal liderança do Quilombo do Quariterê, que também ficou conhecido como Quilombo do Piolho. Eu falei para vocês agora há pouco. Pois é, quando esse quilombo foi destruído lá na década de 1770, que foi enviada uma expedição militar a mando do governador da capitania de Mato Grosso à época, João de Albuquerque de Melo Pereira e Cáceres. Lembra que eu falei dele ontem? Que lá em Vila Bela, erigida num local insalubre, que tínhamos as constantes cheias do rio Guaporé e a ocorrência de doenças tropicais, dentre elas a malária, a maleita, como era chamada pelos habitantes vilabelenses. Pois é, esse João de Albuquerque morreu também de maleita. É esse governador que ordenou a invasão e a destruição do Quilombo do Quariterê. E vários quilombolas que lá estavam foram capturados e levados para Vila Bela, onde seus antigos donos foram lá, né, para reaver suas peças. A historiografia de Mato Grosso registra que Teresa de Benguela ficou
sofrendo demais por conta da destruição do seu quilombo, de sua comunidade de resistência, e ela caiu num banzo, numa depressão profunda, e acabou falecendo. Outra forma de resistência era o assassinato de feitores e de senhores, uma forma violenta de resistência. A gente pode citar também a diminuição do ritmo do trabalho, pessoal, a famosa Operação Tartaruga, uma forma de resistência ao trabalho escravo. Tínhamos também a prática do compadrio. O que é essa prática do compadrio, tio Ed? O que quer dizer isso? Pessoal, era o seguinte: quando se estabelecia uma espécie de parentesco espiritual entre o escravizado e seu senhor. Eu explico melhor, fica tranquilo. Calma que eu explico tudinho para você. Quando nasciam os filhos do escravo, ele poderia pedir para o senhor ou para a sua senhora batizarem seus filhos. O senhor se tornar seu compadre. Então aí se estabelecia uma relação de parentesco espiritual. O que ele ganhava com isso, professor? Bom, o que ele ganhava, pessoal, era que ele esperava que com isso o seu senhor ficasse mais compadecido e não infligisse penas extremamente violentas, não castigasse de forma extremada os seus escravos, pelo menos o seu afilhado, já que estava estabelecida uma relação de parentesco, mesmo que espiritual. Então a prática do compadrio também foi uma forma de resistência. Outra forma de resistência importante foi a prática de religiões de matriz africana. Outra forma importante de resistência escrava eram as religiões de matriz africana, até porque muitos membros da elite senhorial tinham medo das religiões, das práticas de religiões de matriz africana, porque a Igreja Católica na época dizia que essas religiões eram práticas demoníacas, que os escravos tinham aliança com Satanás, com o tinhoso, com o capiroto, e que eles poderiam fazer feitiços para prejudicar seus donos. Veja só a que ponto a gente chegou, não é? Religiões de matriz africanas, então anota aí mais uma forma importante de resistência. Agora, a mais importante, a principal, a fundamental forma de resistência contra a escravidão foi a formação de quilombos. Os quilombos, que eram comunidades de fugitivos que se formavam longe do acesso dos brancos. Lá se formavam então essas comunidades. Os quilombos se proliferaram pelo Brasil. Nós tivemos quilombos praticamente em todos os estados brasileiros. Aqui em Mato Grosso não foi diferente. Tivemos a ocorrência de uma série de quilombos. Quilombo do Piolho, ou Quariterê, que foi o mais importante quilombo registrado aqui em Mato Grosso, no Vale do Guaporé, lá em Vila Bela da Santíssima Trindade. Tivemos a aldeia Carlota, também lá em Vila Bela. Tivemos quilombos na região de Cáceres, na região de Chapada. Olha só, vou citar alguns aí. Durante o contexto histórico da Guerra do Paraguai, nós tivemos a formação de um quilombo expressivo na região de Santana do Chapada. Era o quilombo do Rio Manso, pessoal. Esse quilombo teve um adensamento populacional durante o contexto da Guerra do Paraguai. Escravos fugitivos, tínhamos índios, tínhamos fugitivos da lei, muitos criminosos embrenhavam-se na mata e iam se esconder lá no quilombo do Rio Manso, e até mesmo soldados desertores da Guerra do Paraguai iam lá para o quilombo do Manso, que cresceu bastante nesse contexto histórico, porque durante a Guerra do Paraguai nós tivemos a decretação da lei dos voluntários da pátria. Você já deve ter estudado sobre isso, não é isso? Estudaram ou não estudaram? Vamos lá! Para a verdade, diga a verdade, pessoal. Fale agora ou cale-se para sempre.
Se você não sabe, eu vou explicar para você. Os voluntários da pátria eram aqueles que eram recrutados para servirem como soldados brasileiros nos campos de batalha da Guerra da Tríplice Aliança, que é outro tema que a gente vai estudar em aulas futuras. Pois é, havia então os voluntários da pátria, que de voluntários não tinham praticamente nada, porque na verdade essa galera era pega no laço, né? Eles iam para lá praticamente peados, né? Adiojados, como diz o cuiabano, para se alistarem de forma forçada para lutarem na Guerra do Paraguai. E como vocês sabem, né, pessoal, em caso de guerra, olha só, em caso de guerra ou mato ou morro, não tem acordo. Em caso de guerra, ou mato ou morro, ou fujo pro mato ou fujo pro morro, mas pra guerra eu não vou não, bacana. Pra guerra, pra cima de Moá, pra guerra eu não vou. Então o que aconteceu nesse contexto? A galera que não queria ir pra guerra, ó, fugir pro mato, fugir pro morro, e vão lá para a região do Rio Manso, quilombo do Rio Manso, no contexto histórico da Guerra da Tríplice Aliança. Tanto é que esse quilombo só foi destruído após a Guerra do Paraguai. Perfeito? Então são vários quilombos que foram registrados aqui em terras mato-grossenses, mas não se preocupe, porque como eu já falei para os senhores, eu vou falar de forma pormenorizada sobre os principais quilombos mato-grossenses na próxima aula. Então não se preocupe, don't worry, take it easy, relax, que eu ainda vou falar sobre isso. Tudo bem? Pessoal, então falamos hoje sobre a escravidão negra em Mato Grosso, apresentamos as principais características. Se você gostou, não se esqueça de clicar em joinha aí, ó, dá uma força pra gente, ajuda na divulgação desses vídeos, compartilhe nas suas redes sociais e ajude a gente a crescer, que a gente está aqui para ajudar você a realizar seus sonhos e passar nesse concurso. Um grande abraço para todo mundo, principalmente para aqueles que vieram até aqui, que chegaram até o final da aula, e eu te vejo no próximo encontro. Valeu, pessoal! Até a próxima!